Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Ibirajara. É com grata satisfação que aqui estou atendendo a um convite da minha irmã Maria Helena. Meu nome é Maria Aparecida, mas muitos me conhecem como Cida. Eu pertenço à Casa Espírita Francisco de Paula e sou também do CEAM, Serviço de Atividades Mediúnicas da nossa federativa CERJ. E há alguns aninhos eu trabalho no CVV. E como o Centro de Valorização da Vida. E tendo em vista que o mês de setembro aqui no Brasil é o mês dedicado à preservação da vida, nós vamos falar um pouquinho de como é importante cuidarmos do nosso corpo físico, que, em última instância, é uma máquina extraordinária que Deus, em sua justiça e misericórdia, nos oferece como um especial instrumento, o instrumento mais adequado para que nós, espíritos imortais, mas ainda muito imperfeitos, né, possamos estagiar no mundo adequado, no mundo compatível, adequado não, compatível com o nosso grau de perfeição que já conquistamos. E a Terra, meus amigos, é um mundo generoso que nos acolhe, nos nutre em nossas sucessivas reencarnações para conseguirmos gradativamente galgar os degraus da evolução intelectual e moral que cabe a cada um conquistar pelo bom uso que possamos fazer do nosso livre-arbítrio. Portanto, o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, fazendo com que possamos preservar a nossa vida física, não é simplesmente para preservá-la, mas é uma obrigação, porque assim estaremos atendendo a uma lei de Deus, que é a lei de conservação, e devemos praticá-la em todos os seus aspectos: físico, mental, emocional, psíquico, espiritual também, né? Enquanto Deus assim nos permitir peregrinar neste mundo. Mas como nós sabemos, meus amigos, estamos peregrinando, estamos estagiando, estamos temporariamente nesse mundo físico. Então, nesse nosso atual estágio, veja bem, a Terra para nós pode ser considerada um hospital, uma escola, uma oficina de trabalho, mas também uma prisão, né? Porém, ela jamais será o nosso lar. Por quê? Porque há o momento do retorno à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Por isso que dizemos que nós estagiamos temporariamente aqui. Então, estamos na matéria porque ela é o campo que Deus assim nos colocou. É o campo que nós fomos plantados. E como sementes, nós devemos germinar, crescer, florir e frutificar. E quando nós tivermos cumprido todas as tarefas que assumimos na espiritualidade para serem executadas aqui nesta terra, tenhamos a idade que tivermos, né? Desencarnamos e voltamos à condição de espíritos livres. E como nós não sabemos a extensão do tempo que Deus nos dá para ficarmos aqui, né? Então, a melhor forma é, desde cedo, nós nos prepararmos para este retorno com uma boa bagagem, muito maior do que aquela
que quando aqui adentramos, né? Então, precisamos aproveitar bem o tempo que Deus nos oferece para sermos úteis. Sermos úteis para nós mesmos e para o nosso mundo e, consequentemente, para o nosso próximo. E recordando de palavras do nosso irmão Santo Agostinho, que é dos luminares, e Kardec assim coloca mensagens dele na codificação, é Santo Agostinho no capítulo 5º do Evangelho, cujo título é Bem-aventurados aflitos, porque há de se perguntar assim, mas a terra é uma terra difícil, só tem dificuldade agora, vivendo esse momento de tanta dor, de sofrimento, perda de entes queridos, essa pandemia, muita gente desesperada. Meus amigos, esquecendo da palavra de Jesus, que nos diz, né? No mundo tereis tribulação, mas tenhais bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele é o nosso guia e modelo, então vamos ver a pergunta que Santo Agostinho nos faz no capítulo 5º do Evangelho. Ele diz assim: será a terra um mundo de alegrias, né? Um lugar de prazeres, um paraíso de delícias? E é ele mesmo quem nos responde, né? Que na hierarquia universal, a Terra é um mundo de provas e expiações. A gente está cansado de ouvir isso, mas uma esperança tão grande de ser um dia mundo de regeneração, né? Onde o bem ainda vai existir mal, mas o bem já suplanta o mal, né? Então ele diz aqui que esse mundo de expiação e provas, o mal supera o bem. Então, nosso meio ambiente, ele não é apropriado para estarmos felizes o tempo todo, porque a Terra destina-se a quê? A reparação dos nossos erros, das faltas cometidas no passado, e por isso e muitas vezes por nossa imprevidência, aqui mesmo nessa vida, né, vão com isso a vida vai nos apresentando adversidades variadas. E o que é que está ruim é exatamente o que precisamos consertar. E tudo tende a melhorar, meus amigos. Por quê? Isso é uma ordem do universo. Progredir sempre, obedecendo à lei divina de progresso. Se nós não estamos bem, nós precisamos nos aperfeiçoar. E muitas vezes é evidente, a gente já tem esse conhecimento, que uma vida só não iria dar tempo. Então nós vamos aprendendo a viver na matéria, com essas experiências, e com isso nós vamos aprimorando quem? O nosso espírito, a nossa alma imortal, que ainda é muito imperfeita e que precisa de reajustes. Então, diz também Santo Agostinho, né, que ao lado do mal vem sempre o remédio. Por quê? Porque a felicidade plena, meus amigos, exige pureza plena. Então a gente lembra assim daquela túnica alvinitente que para participarmos das núpcias que Jesus se refere, né, naquela festa de núpcia, há necessidade que nós trajemos a túnica nupcial. Enquanto nós não tivermos aquela túnica alvinitente, aquela túnica linda, brilhante, nós não poderemos ainda participar do banquete dos bem-aventurados, não é? E com isso, nós precisamos ir conquistando, passo a passo, essa nossa evolução, como nós falamos, intelectual e moral. Mas a maioria de nós, quando aparecem as tribulações, as dificuldades, o que muitos fazem?
gritam, se revoltam, se desesperam, né? É a hora da colheita. Então, Jesus também nos chama atenção para isso e nos fala que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Agora, a par de tudo isso, meus amigos, a gente também não pode pensar que nessa terra tudo é difícil, que a realidade é muito difícil, que só vivenciamos dores e tristeza. Isso seria concluir que Deus infinito, amor, justiça e misericórdia, estabeleceu que para o nosso progresso só se efetivaria sob condições hostis. E isso não é verdade, ao contrário, porque o Senhor da vida nos socorre a todo instante, o tempo todo, porque espalha sobre nós luz da esperança, da paz, da fé, do perdão. E é evidente que essa esperança diz para nós que um dia todos nós seremos ditosos. Mas há necessidade que nós aprendamos a amar e a servir, entendendo que a terra onde nós estagiamos agora, já disse, é um mundo generoso. Mas depende de nós nos modificarmos e para que o panorama sombrio da terra também, vamos dizer assim, se modifique, né? Então, enquanto houver essa ignorância em nós e que também nos cerca, nós devemos buscar ajudar-nos uns aos outros. Por quê? Porque estamos no mesmo barco. E quem é que é o comandante desse barco? O Mestre Jesus, né? Então, o bem que nós fazemos hoje será sempre o nosso advogado, onde quer que estejamos, em qualquer tempo que seja. Porque, meus amigos, não é por primeira vez que nós estamos nesta terra. Já vivemos outras e outras e outras existências aqui ou em mundo assemelhados aqui, né? E naturalmente lutamos, sofremos, erramos, mas também acertamos. Já temos, né? Já demos um passinho mais à frente, né? Distribuímos benefícios e prejuízos, como também recebemos benefícios e prejuízos porque nós estamos caminhando junto. A humanidade cresce junto, né? Então, os compromissos e vinculações do nosso passado nos vigiam de perto, por via da justiça divina, obedecendo sempre o quê? A lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, né? E Jesus diz para nós assim, a cada um segundo as suas obras, e que daí não saireis, né, daqui da terra, nós não vamos sair, enquanto não houvermos pago tudo que a gente der, até o último centavo, né? Então, a prática do bem, meus amigos, é a melhor escolha. Então, a prática do bem nesta existência traz em si mesmo os mais saudáveis, os mais sadios benefícios. Então, não só a paz de consciência, como as preciosas amizades, tanto de encarnados quanto de desencarnados também. Porque a gente, mesmo estando na vida física, faz amigos espirituais, né? Então, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, a descrença, são deformidades de caráter que muitos de nós carrega e que vão inspirar um determinado modo de ser de cada indivíduo e podendo até contaminar o ambiente onde nós estamos. Então, contamina a nós mesmos, prejudica a nós mesmos,
como também o lugar onde vivemos. Então, há sempre um preço a pagar por esse tipo de atitude, né? Então, a ausência do sentimento de fraternidade, de amor, a espiritualidade nos fala, é um dos principais motivos de desavenças, de conflitos, de violências, até de guerra, meus amigos, que é uma falta de fraternidade em extensão maior, né? Então, vai ocasionar dificuldades enormes, lamentáveis. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo está na raiz de todas essas torpezas humanas, todas as cracas que muitos de nós ainda carregam. Então, o maior anseio de todos nós é conquistarmos o quê? A felicidade, não é? E que parece inconquistável, né? Lacordaire diz assim, a felicidade não é desse mundo. Quando eu li essa frase, eu fiquei tão triste. Mas depende de cada um de nós, né? Então, essa situação será inevitavelmente alterada em decorrência da lei do progresso. E nós todos estamos submetidos a essa lei pela misericórdia de Deus, que é nosso Pai, que deseja que tudo cresça e prospere, né? Então, há também uma situação que Jesus chama para nós, Deus, como Pai de amor. Por quê? Porque Ele jamais colocará fardos muito pesados em ombros fracos. Então, as dificuldades, as dores serão sempre proporcionais à nossa capacidade de passarmos por aquela dificuldade, né? Mesmo porque somos nós mesmos que, quando estamos na espiritualidade, escolhemos as chamadas tribulações, as dificuldades que nós devemos passar aqui, com a intenção de quê? De resgatarmos o mais rápido possível tudo que pudermos. Quer dizer, quando a gente está do outro lado da vida, a gente não vê que o mundo físico pesa, é mais difícil. Então, a gente quer acelerar. E aí, quando as chamadas dores, as dificuldades aparecem, né, a gente se desespera, fica com muita dificuldade, né? E quando nos advém a dor, a doença, as contrariedades, muitos de nós não conseguem, se desespera. Se desespera a tal ponto que somos capazes de destruir essa máquina maravilhosa que Deus nos oferece, que é o corpo físico, através do suicídio, né? Então, meus amigos, nos diz o Espírito de Lacordaire, também nós lembrando aqui, quando Jesus disse essas máximas, bem-aventurados os aflitos, que o reino dos céus lhes pertence. Mas veja o seguinte, Lacordaire nos chama atenção para isso, dizendo o seguinte, quando Jesus disse essas palavras, não está dizendo no geral para todo mundo, não. Ele está falando para aqueles que sabem sofrer as dificuldades, as tribulações, as dores, as enfermidades, com resignação e confiança em Deus, sem desânimo, olha só, sem queixas, sem revoltas, sem desespero, mas sempre com otimismo. Por quê? Porque o desânimo, meus amigos, é uma falta. A posição derrotista é falta de coragem. Então, para aquele desanimado, a gente até lembra daquele desenhozinho animado, já antigo, né? Que aparecia o leão da montanha, extraordinariamente otimista, né? O Lipe. E aquele derrotista, pessimista, trágico, a hienazinha, o Hard, né?
Então, oh céus, oh vida, eu sabia que não ia dar certo, né? Então, meus amigos, essa posição derrotista, porque o desanimado, o que falta ao desanimado? Falta a ele a coragem, a fé, a confiança em Deus e principalmente aquela vontade de tomar como desafio, né, aquilo que a vida nos traz. Então, qual deverá ser o remédio para os males que aparecem em nossas vidas? Sejam males físicos, sejam males morais, né? Então, é também Santo Agostinho que nos dá as dicas. Ele fala que o remédio é através da fé e da prece. Porque ele fala que a fé viva na bondade de Deus. Porque tudo é possível aquele que crê, nos fala Jesus. A fé. O que é a fé? A fé é aquela vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. A fé, meus amigos, é a mãe de duas virtudes extraordinárias, que é a esperança, que a gente não pode, de maneira nenhuma, por mais difícil que a gente esteja na vida, passando na vida, a gente nunca pode perder a esperança, né? E a outra, que é fundamental, a caridade. Então, meus amigos, essas duas virtudes são imprescindíveis para a nossa regeneração, para que a gente passe sem muito desespero. Agora, precisamos tomar cuidado, que eu estou falando aqui, não daquela fé cega que vai gerar o fanatismo, é aquela fé raciocinada, é aquela espécie de lucidez que nos permite perceber pelo pensamento a meta que queremos alcançar, né? E os meios de chegar até lá. Então, é nesse momento que a gente vai caminhando com absoluta segurança. Como diz, né, o ditado, segura na mão de Deus e vai, né? Tem até uma música do Gilberto Gil, né, que fala que a fé tem que dar o passo firme, né, confiantes na fé. Então, aqueles chamados, melhor dizendo, os chamados milagres, que a doutrina espírita não aceita como milagres, né? Mas, por exemplo, aquelas curas que Jesus fazia, que o Evangelho é tão pródigo em nos trazer, né? Para cada um, naturalmente, meus amigos, veja só a necessidade que a gente se lembre, que Jesus curava corpos, mas ele via em nós a chama divina, o templo de Deus em nós, não é? Então ele curava corpos para atingir a nossa alma. E eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que tiveram privilégios de terem seus corpos físicos, ou pelo olhar meigo e amoroso do nosso Mestre, não é? Sobre nós, jamais seriam os mesmos. Agora, mesmo que ele curava os corpos, e esses corpos, depois de um certo tempo, chegada a época de voltar à pátria espiritual, todos desencarnaram. É lei natural, não é? Que todo ser vivo, né? Estando na matéria, ela é permanente, estamos em constante mudança. Então, quando Jesus curava alguém, ele costumava nos dizer: a tua fé te curou. Porque todo esse potencial que cada um de nós carrega, meus amigos, é uma coisa assim que transcende a nossa vida física. Então, essa força, essa fé, essa esperança e a prece, que Santo Agostinho dá as duas medicações, os remédios, né, contra o mal. A prece. A prece, ela vai dar sustentação
a fé. Porque quando nós oramos com fé, nós obtemos a ajuda de quem? Dos nossos amigos espirituais, dos bons espíritos, que vão nos inspirar boas ideias. Então, meus amigos, aqueles que têm fé, que têm esperança, ao orarmos, seja onde for, com quem for, naquele momento de recolhimento, a gente vai sentindo uma calma dominar a nossa alma, o nosso coração, né? E o nosso pensamento parece que clareia, facilitando assim nós encontrarmos muitas vezes a solução para os problemas, sejam eles os mais difíceis que for. Então, mas somente a prece vai ajudar? Olha, meus amigos, a espiritualidade também nos diz que somente a prece não basta. É necessário uma atitude operante, aquela atitude de esperança em dias melhores. Então, isso nos proporciona a fé, a esperança, né? Então, procurando fazer o que nos é possível, porque o impossível, muitas vezes, a gente não consegue. Quando a gente medita, vê, pediu e tudo mais, se não está conseguindo, não vamos brigar por causa disso, nem nos desesperar. Colocamos na mão de Deus, né? Então, não há, portanto, por que encarar de forma pessimista as dificuldades, as dores que a vida na Terra nos traz. Porque muitas vezes nós necessitamos delas para evoluirmos. Muitas vezes, como já dissemos, somos nós que pedimos. Então, a dor, a dificuldade, a enfermidade, né? Doença, né? São aquele espinho, aquele chucho, é o aguilhão que nos empurra para frente, para que nós podemos seguir sem esmorecimento, porque nós sabemos como obtivemos através do nosso querido Chico Xavier, né, o recado que Maria Santíssima enviou para ele e que é para toda a humanidade. Tudo isso passa. Tanto os bons momentos quanto os momentos ruins passa, né? E que nós devemos nos manter confiantes, esperançosos, resignados nas dificuldades, mas confiantes em Deus nosso Pai. E assim, meus amigos, nós agradecemos a oportunidade desse encontro, que Deus nos abençoe e sempre bom ânimo. Na certeza de que Deus, em sua misericórdia, nos envia os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiães, que nos intuem, que nos orientam, que nos dão força e coragem para passar, seja o que for, nessa vida física, porque seremos vencedores, com certeza, ao retornarmos à pátria espiritual, quando enfrentarmos as tribulações, as dificuldades, com confiança, sem esmorecer. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada, querido.